A decisão do Supremo Tribunal Federal atinge em cheio os chamados recursos protelatórios, aqueles impetrados somente para atrasar a aplicação da pena. Por causa deles, muitos processos se arrastam por anos na justiça brasileira. Agora isso mudou, e mudou também o valor que passa a ter a decisão dos magistrados de primeiro e segundo graus, uma medida e tanto para reduzir a impunidade. Para a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao permitir a prisão do réu após a condenação em segundo grau, valoriza a decisão dos magistrados de primeiro e segundo graus, mas é, antes de tudo, de extrema importância para a sociedade brasileira. A AJUF sempre defendeu a efetividade da jurisdição criminal, bem como a diminuição do número de recursos e toda e qualquer medida que pudesse gerar impunidade. A AJUF, então, tem nessa decisão uma mudança de rumos do Supremo para que a gente possa, sobremaneira, dar melhor resposta à prestação jurisdicional criminal. E que a sociedade, o ofendido, e todos os indivíduos que compõem esse núcleo e estão envolvidos com qualquer fato criminal tenham a sensação de que a justiça foi realizada no caso concreto. Na análise dos magistrados, ela representa um avanço no processo penal brasileiro, uma vez que recursos, por vezes protelatórios, não vão ter mais espaço para gerar a impunidade criminal. Na verdade, a decisão do Supremo ela tem um impacto por si só de fazer com que já uma parte do problema da impunidade tenha resolução, porque faz com que as condenações em segunda instância, as condenações penais, tenham eficácia imediata, ou seja, as pessoas que acabam sendo condenadas a uma pena de prisão já devem, na sequência, irem para a prisão, independentemente se elas tiverem ingressado com recursos. Esses recursos que normalmente são meios protelatórios de se evitar a prisão e de se conseguir, através de medidas indiretas, obter a prescrição e, com isso, a impunidade. Nós temos uma regra chamada regra de prescrição, que se não julgar em determinado tempo, o processo fica como se não tivesse existido. Então, nesse sentido, a decisão visa, sobremaneira, acabar com a impunidade. São vários os exemplos de pessoas que, mesmo após a condenação em segunda instância, com a apreciação de todas as provas, ficam em liberdade e então se utilizam desses recursos protelatórios para não ter a punição e a responsabilização por uma infração criminal. Nesse caso, nós vamos ter uma prestação jurisdicional criminal mais efetiva. O site da AJUF divulgou notas de apoio à decisão do STF. Em uma delas, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo julgamento da Lava Jato na primeira instância, destaca que o Supremo tomou uma decisão essencial para o resgate da efetividade do processo penal brasileiro. No processo penal, assim como no cível, há partes, o acusado e a vítima de um crime. Ambos têm direito a uma resposta em um prazo razoável. O inocente para ser absolvido, o culpado para ser condenado. Para ele, não há violação da presunção de inocência, já que a prisão opera somente após um julgamento condenatório, no qual todas as provas foram avaliadas e ainda por um tribunal de apelação. A decisão do Supremo só merece elogios e reinsere o Brasil nos parâmetros sobre a matéria utilizados internacionalmente. Para o juiz federal Marcelo Michelotti, todo mundo sai ganhando com a medida. Ele avalia que o risco de uma prisão indevida é pequeno, mas os ganhos são muito maiores. O risco ele é pequeno. Ele não deve ser levado como objeto de maior preocupação, porque em situações efetivamente que possam haver equívocos, isso pode ser resolvido através de medidas como habeas corpus aos tribunais superiores. E, consequentemente, as condenações, que já são muito criteriosas, terão essa análise ainda mais presente. Então, praticamente não há risco para que situações de eventuais prisões sejam tidas como indevidas. O risco ele é muito pequeno e o ganho para a sociedade ele é enorme. Faz com que se veja a efetividade da jurisdição criminal e também o caráter pedagógico, para que as pessoas evitem
né, passem a não jogar com a sorte de não terem uma punição. E veja em instantes, habeas corpus 126292 e o projeto de lei 402 de 2015. O que eles têm em comum? Após um julgamento de apelação por um tribunal de segundo grau, em que haja uma condenação criminal por esse colegiado, possa o tribunal, como regra, impor a prisão para crimes graves. A gente explica daqui a pouco. Até já.